E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar do problema do N mais um. É um problema relacionado a desempenho no banco de dados, que é muito comum, né? A gente cometer esse tipo de erro. Eu estou com um projetinho aqui em Laravel aberto para poder explicar para vocês mais ou menos o que acontece. Tem aqui a rota padrão do Laravel, tá? Não modifiquei, só coloquei só coloquei uma variável. Eu criei uma tabela chamada de orders, que seria relacionada aos pedidos, e eu relacionei ela com o usuário, tá? Então, basicamente, eu pedi para criar 500 pedidos e para cada pedido eu vou criar um novo usuário. Então, isso vai me dar esse comportamento no banco de dados. Então, vamos lá. A gente vai ver aqui como que está nosso banco nesse momento. Então, eu vou fazer um PHP Artisan Migrate Fresh, depois fazer um PHP Artisan DB Seed. Então, feito a seed no nosso banco, a gente volta aqui e agora pode ver que a gente tem 500 pedidos no banco de dados. Para ilustrar e ficar mais fácil de você visualizar esse problema, eu instalei a extensão, o pacote Laravel Debug Bar. Ele faz essa barrinha aqui embaixo e mostra para a gente o que está acontecendo no nosso sistema. Então, voltando aqui para o nosso código, criei a tabela de orders e orders está relacionado com users, tá? Então, a gente aqui no model de user, a gente tem um has many para orders, no caso um usuário tem muitos pedidos e no caso de um pedido possui um usuário, tá? Então, a gente vindo lá na nossa Blade, que é o welcome, eu criei uma tabela aqui onde eu vou fazer um for each nos orders, tá? E perceba que para cada pedido que eu vou fazer a consulta no banco, olha só, consultei no banco de dados. Aqui vai me retornar 500 itens, que seria na declaração da rota aqui, ó. Então, eu fiz uma query aqui no banco que retorna 500 itens, tá? Todos os itens do banco de dados. Então, isso aqui vai fazer um for para 500 itens. Beleza. Mas perceba que aqui abaixo, nessa linha 27, eu tento buscar quem foi o usuário desse pedido. Mas aí quando a gente executa, olha o que acontece. A gente volta aqui, descarrega a nossa aplicação e perceba que aqui embaixo, na barra que o Laravel Debug Bar criou para a gente, perceba que tem 501 query. Então, olha só, ele fez uma query na tabela de orders, que retornou os 500 pedidos, como eu tinha mencionado, e perceba que para cada order, para cada pedido, ele foi no banco e fez uma nova consulta. Olha só. Nesse caso aqui, N mais 1 é justamente relacionado a N, no caso, seria essa quantidade absurda de usuários, e mais um, que é a query principal, né? Que é a orders aqui, ó, essa primeira consulta aqui. E aqui tem o tempo, né? O tempo de resposta que aconteceu para cada consulta aqui. Então, como a gente pode fazer para otimizar isso daqui? Primeira coisa, a gente pode dizer para o Laravel o seguinte, olha, você, Laravel, não vai mais para cada pedido, você não vai buscar no banco de dados de novo. Você não vai fazer mais uma nova query. Então, a gente pode vir lá na nossa rota e dizer o seguinte, ó, utilizar o método with. E aqui dentro eu digo que ele vai pegar os usuários. No caso, ele vai pegar o usuário do pedido. Então, se a gente dar um refresh agora, olha o que o Laravel fez. Ó. Ele fez a query orders, que é aquela padrão que vai retornar os 500 pedidos mesmo. E perceba que aqui abaixo ó, ele fez agora uma nova query só. Ele não fez mais 500 queries para os usuários. Ó, olha só. Então ele fez um query in, onde né, ele pegou todos os usuários. Aqui nessa lista aqui de orders, ele vai retornar os IDs dos usuários, certo? Então aqui para cada order você vai ter um user ID, tá vendo? Então o Laravel faz o seguinte, ele vai pegar todos esses orders IDs aqui, montar numa array
e depois fazer uma consulta nova no banco de dados onde tiver aqueles usuários que ele encontrou ali. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Então, todos esses aqui, ele vai fazer um array e vai fazer uma nova consulta aqui, passando esse array que ele encontrou. E aí, ele pega e depois mescla os objetos um com o outro. Então, a gente mantém esse comportamento aqui. Então, ele não vai fazer para cada order que eu tenho aqui, ele não vai fazer uma nova consulta no banco. Então, inclusive, podemos ver aqui, ó, que o uso de memória foi 22 MB e o request duration, que é o principal, né, digamos assim, que é o tempo de resposta em relação à aplicação como um todo. Então, ó, a gente está tendo aqui 311, 239, 223. Então, se eu voltar como estava antes, a gente vai ver que a diferença é absurda. Olha só, a request durou 1,37 segundos. Então, esse é o problema do N+1, tá? Inclusive, esse problema pode acontecer em qualquer framework, qualquer linguagem de programação. É um problema comum e que você pode resolver sem frameworks também, tá? Você pode utilizar a mesma lógica que o framework faz, que no caso, quando você faz uma consulta em orders, você vai ter um você vai ter um array de você vai ter um array aqui dentro de orders, certo? E aí para cada orders desse aqui, você vai ter um user ID. Então a gente pode fazer um teste aqui para poder explicar como que você faria numa situação onde você não tem frameworks, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, vou colocar aqui uma posição 0 aqui, ó, a gente tem aqui um user ID, tá vendo? Então a gente poderia fazer o seguinte, ó, user IDs, vai ser um array vazio, for each no orders, criar uma variável order aqui, e a gente poderia fazer um push dentro do array orders user underline ID. Então, se a gente der um dd aqui agora em users IDs, a gente vai ter um array com 500 usuários, tá vendo? Então, isso aqui a gente poderia fazer o seguinte. Agora, uma nova query no banco, chamada users, where user ID, where in, né, claro, where in, onde for esse array aqui. Então, você vai fazer um where in, onde tiver todos esses arrays aqui. Então, a gente fizer um dd aqui agora, nos users, a gente tem, faltou o get aqui. Ah, não é user ID, é ID. Pronto. Então a gente pegou todos os usuários, tá vendo? Então a gente poderia fazer agora uma mesclagem do array de orders com o array de users. Então a gente poderia buscar todos os em cada pedido desse aqui, a gente poderia buscar qual é o usuário, fazer uma mescla entre um e o outro. Nessa mesclagem aqui, o que a gente poderia fazer, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada userMap. Vou fazer um for each em users e vou colocar nesse userMap um índice que vai ser o próprio ID do usuário. Então a gente vai ter o ID do usuário nesse userMap. Então se a gente for lá e fizer um die dump no nosso sistema, perceba aqui, olha só, o ID1 é esse usuário, ID3 é esse usuário e por aí vai, tá vendo? Então a gente pode passar isso daqui agora para nossa, a gente poderia passar isso para nossa view. Então eu vou passar aqui um cara chamado userMap
lá para dentro da nossa view. E aqui dentro da nossa view, ó, eu posso tirar isso aqui, em vez de usar dessa forma, eu posso fazer o seguinte, ó. User map no índice order user underline id. Então, aqui eu estou pegando a posição do usuário, essa posição aqui, ó, 261, 219. Estou pegando essa posição e estou tentando buscar o atributo name, né, que é o nome do usuário. Então, a gente pode testar aqui agora. Perceba que funcionou, tá vendo? Funcionou corretamente. No caso, sem usar aquela estrutura que o Laravel fez. Eu fiz no caso aqui a nossa própria estrutura. Então, fiz uma query aqui, onde eu pego todos os pedidos, mapeio os IDs dos usuários, faço uma nova consulta, no caso são duas consultas aqui, né? Total de duas. Faço um in, aí eu passo os array dos usuários, pego os usuários, faço um mapa dele, que é para poder ter aquele comportamento de chave, né? Então eu coloco a chave, o valor da chave vai ser o valor da chave vai ser o ID do usuário, o próprio ID do usuário. Esse ID do usuário eu tenho lá no order ID aqui, ó. Eu tenho ele aqui. Então através desse mapa eu consigo pegar quem foi o usuário. Dessa forma você consegue fazer só duas queries em vez de fazer 501, como eu mostrei no exemplo anterior. Então é isso aí, pessoal. Valeu!